Graça e paz, galera, beleza? Como é que vocês estão? Firme, forte? Sejam bem-vindos ao canal do 3D Discipulado. Meu nome é o Alan, muito prazer. Esse aqui é o meu amigo, meu parceiro, meu pastor Eric Sidney. E aí, Eric? como é que tá, Alan? Beleza? Como é que tá a galera? De volta aí no podcast aí. Semana passada nós não pudemos estar junto, mas estamos aqui nós de novo, mais uma vez, junto com vocês. E se você não assistiu o vídeo semana passada, meu irmão, corre, hein? Sim. Corre, que Jesus tá voltando, vai te pegar. É, vai mesmo, hein? Você tá aí, ó, moscando aí, comemorando Natal sem saber o que tá rolando, hein? Tá só comendo, achando que comendo leitoa, salpicão, sem uva passa, e tá achando que isso aí é Natal, né? Né? Não. Corre lá no vídeo anterior, que eu gravei um vídeo falando um pouco a respeito do Natal, a respeito da essência do Natal, e com um pouco mais de versículos bíblicos, né? Trazendo ali a luz do que de fato é o nascimento de Jesus, né? É Deus nascendo, é Deus vindo para a Terra. Então, assim, corre lá, 20 minutos de vídeo, 25, não me lembro, vídeo curto, mas que com certeza vai te edificar e trazer um verdadeiro sentido ainda dá tempo, porque ainda estamos próximo do Natal, né? Já passou, mas ainda está próximo do Natal, né? É verdade, ó, e uma coisa que eu quero dizer pra você, se você entrou nesse vídeo, você já sabe sobre o que ele é, tá bom? Então, já pega as dicas aqui, já vai lá, já confere e já vai para 2024 daquele jeito, preparado. Mas antes, deixa seu like, deixa seu comentário e já compartilha, porque eu tenho certeza que você vai compartilhar agora e depois você vai compartilhar também. Conselhos para 2024, mas depois da vinheta. É isso aí, produção. Solta a vinheta para nós aí. Galera, 2023 está acabando e uma das coisas que a gente costuma fazer, né, quando está findando o ano aí, chegando perto da virada, a gente costuma fazer uma reflexão, né, daquilo que a gente viveu no ano de 2023, acertos, erros, né, aquilo que a gente talvez planejou ali, mas não concluiu, enfim. E também aquela famosa promessa de virada de ano, né? Sim. Esse ano vou emagrecer, esse ano vou começar a praticar mais esporte, terminar a faculdade. Se você é crente, quantas vezes já prometeu que ia jejuar no ano? Neném, vou ler a Bíblia inteira em um ano. E não leu nem a capa. Não sabe nem a versão que ele segue. Então, assim, muitos cristãos, eles fazem esse tipo de promessa, né? A primeira semana, dia 1. Aí, dia 1, ainda aquela barriga cheia da comida, de virada, aquela coiseira. Então, hoje eu não vou pensar em nada. Já pro dia 2. Acaba que não cumpre, né? Então, no dia 2, a pessoa que cria coragem vai, mas passa uma semana, 2, falha uma coisa ou outra do planejamento, e aí já encerra. E, assim, nós queremos dar alguns conselhos. Nossa, tem muito conselho que a gente pode seguir. Inclusive, quando eu estava pensando em algo para trazer aqui, eu estava pensando em algo para minha própria vida. Claro. Né? Sim. Em primeiro lugar, o que eu preciso fazer no ano de 2024, que eu sei que vai me ajudar. E algo que vai te ajudar também. Mas existem várias coisas, e a gente não quer estender esse vídeo, a gente não quer que fique longo ou fique chato, né? Mas, sim, algumas coisas que a gente, pelo menos eu, quero carregar para o próximo ano, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. E a primeira coisa que eu pensando, né, sobre a minha vida, sobre os planos que a gente coloca diante de Deus, pessoais, em relação à igreja também, ministério, é sobre um texto que eu estava pensando, que está lá em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 8. Fala assim, ó: o fim das coisas é melhor que o seu começo, ou que o seu início. E a paciência é melhor que o orgulho. O que eu estava pensando sobre isso? Poxa, vai começar um ano, mas vou pensar já no final do ano, né? Ou no final do planejamento, ou no final daquilo que eu propus diante de Deus. Às vezes Deus ministrou algo no meu coração, sabe? Aqui o autor de Eclesiastes, né, Salomão, ele faz a gente refletir sobre como a gente vai chegar na linha de chegada, como a gente vai estar quando a gente estiver findando as coisas, né? Mas, se for parar para pensar,
como muitas vezes a gente tem terminado as coisas. Ou tem coisas, como nós falamos aqui no início, que a gente nem termina, cara. Verdade. A gente para na metade. Por quê? Falta uma coisa só. Planejamento. Então, se tem uma coisa assim que eu quero fazer no ano de pro ano de 2024, é planejamento, cara. Eu quero planejar o que eu puder planejar. Colocar no papel, fazer projetos, os sonhos, as intenções, os desejos, né? Você tem uma regrinha, né, que você sempre fala que... Eu esqueci só o que é, tipo sonho, necessidade, prioridade. Prioridade, necessidade e desejo. Prioridade, necessidade e desejo. Então, você colocar e tem uma hierarquia dentro dessas coisas, né? Isso. Então, tudo isso está envolvido dentro desse negócio de planejamento. Por exemplo, em relação à vida financeira, o que é prioridade, o que é necessidade e o que é desejo. Em relação à vida ministerial, o que é prioridade, que tem a ver mesmo ali com o seu propósito mesmo, o que é necessidade, isso. você vai servir ali, vai talvez ali, entre aspas, né, tapar um buraco ali, e o que é desejo, o que você quer fazer. E em todas as áreas da sua vida você aplica esses 3 conceitos, né? E planejamento é algo assim que, pra mim, cara, vai fazer muita diferença na minha vida. Porque até uma vez, a gente estava conversando um tempinho atrás, às vezes eu tenho aquela dificuldade de querer fazer tudo, cara. Sabe? De querer desenvolver em várias coisas e acaba não fazendo nada. Ou fazendo tudo mal feito, né? Verdade. E o segredo para fazer muitas coisas, o segredo é esse, gente. Você fazer tudo mal feito. Como que a pessoa faz isso, faz aquilo, olha que benção. O segredo é esse, faça tudo mal feito, que você vai conseguir fazer bastante coisa. Agora, se você quer fazer algo com excelência, dedique-se naquilo. Cara, planeja. Sim. Mire a rota, coloque a direção. Muitas pessoas, elas terminam mal, como o próprio versículo que nós lemos aqui, como o Salomão ele fala, né? O melhor é o fim das coisas. Né? O começo, maravilha, cara. Tá aquela emoção gostosa, né? Poxa, eu vou estudar, esse ano eu vou aprender inglês. Cara, você começa na aula aquela emoção de começar. Né? Começa lá, good morning. A pessoa fala, nossa, o cara tá falando inglês, cara. Nossa, I do, que não sei o quê. Né? Verbo to be. Mas no meio você começa a ficar chato, cara. Eu tenho uma experiência com isso, sabe? Como eu dou aula de violão, então eu tenho muita experiência com alunos de violão em relação a isso aí. Eles querem aprender a tocar. Eles vão para a aula com uma expectativa maravilhosa. Você vê o brilho nos olhos. Às vezes eu faço uma coisinha no violão assim, todo mundo, nossa! Mas na hora de executar o passo a passo, você precisa fazer os exercícios de cromatismo. Você precisa fazer exercícios que vão trazer flexibilidade nos seus dedos, abertura para os dedos, exercício para a mão esquerda e exercício para a mão direita. Eles vão entrar em teoria musical. Aí começa a ficar ruim. As pessoas abandonam a aula, talvez aquele sonho, aquele desejo que eles têm, porque eles não... não é isso. Porque, não sei, eu perdi o gosto. Ou seja, da metade do caminho para o final, a intenção, aquele desejo já não é o mesmo. E é por isso que o Salomão ele fala isso. O fim das coisas é o melhor do que o começo. Porque no começo você está no gás, você tem vontade, você tem ânimo, você tem força. Mas o fim das coisas, dependendo da forma como você vê aquilo, você conclui, você chega bem. E uma das coisas que vai nos ajudar a concluir todos os nossos projetos para esse ano é planejamento. Cara, não espiritualize as coisas. Sim. Às vezes as pessoas que, nossa, eu vou fazer tal coisa para Deus, não sei o quê, e acha que assim, Deus vai assoviar na cabeça, no ouvido dela e vai guiar. Deus guia, amém. Nós cremos no testemunho interior do Espírito Santo, mas tem uma coisa que Deus gosta, planejamento. Cara. E o planejamento é o seguinte, né? Tem que pensar, talvez nós estamos dizendo para você planejamento, você está pensando como fazer isso. Nunca planejei nada. Sempre, simplesmente fiz as coisas. Sabe? E como que eu faço? Que jeito que vai ser isso? Como que planejar? De que ponto que eu vou partir? Da onde que eu começo? Né? Eu tenho um monte de projeto, um monte de plano, um monte de coisa, mas não sei por onde começar. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Começa com pequenas corridas, pequenas caminhadas. Um exemplo. Se você for começar a fazer exercício no próximo ano, não tem como você começar querendo correr 10 quilômetros já. Você vai conseguir.
Então, o que é mais fácil? É mais fácil você começar caminhando 2 quilômetros. Ah, mas não vai dar resultado. Deixa eu te falar uma coisa. Não fixa o teu olho apenas no resultado, mas começa a observar os benefícios no meio da caminhada. Então, o segredo é não estar apenas olhando para o resultado, mas observar os acontecimentos no meio da caminhada. Espera aí, eu estou fazendo uma caminhada, eu nunca fiz, eu nunca tive esse hábito. Alguma coisa na minha vida em termos de saúde, alguma coisa na minha vida em termos do meu físico vai melhorar. Sabe? Então, planejar de forma honesta, de uma maneira que você consiga atingir o objetivo a qual você está buscando e que mantenha você focado. Porque o problema não é planejar. O problema é se manter focado. O problema é se manter constante. O problema é se manter determinado. Porque é aquilo lá que você fala, né, cara? Tipo, não é aquele tiro de aquela correria, né? Isso. É como que você vai conseguir caminhar de uma forma contínua e chegar na linha de chegada. Isso. Sem parar, sem desistir, sem desanimar. Então, assim, planejamento. Como fazer? Começa planejando, talvez, não o teu ano. Ah, vou planejar meu ano. Não. Planeja o seu dia. Você nunca teve agenda na sua vida, então planeja seu dia. Ah, como que eu vou planejar o meu dia? Qual horário que eu vou tirar para o devocional? Qual horário eu vou tirar para o meu relacionamento espiritual? Qual horário que eu vou tirar para me dedicar para o meu trabalho, um estudo, uma aula de inglês ou qualquer coisa desse tipo? Então, planejamento é isso. Senta e olha, igual o Lan falou. Começa planejando o seu dia, porque a partir do momento que você planejar o seu dia, você vai saber como vai fluir a sua semana. Exatamente. Certo? Eu lembro que uma época, quando a gente tinha uma coach no trabalho, e ela, né, direcionava eu com o Elian, ela falava isso para mim. Ela falava assim, olha, Eric, quem começa o seu dia sem planejamento, começa o seu dia sem expectativas. Nossa. Você não sabe o que você vai fazer. Você vai estar igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas quando você planeja o seu dia, você sabe quais os objetivos que você está querendo atingir. E aí você sabe a energia que você precisa desprender para que isso aconteça. Então o planejamento, ele faz isso. Ele faz a gente manter os olhos no alvo. É como o apóstolo Paulo disse. É esquecer as coisas que para trás ficam, não é? A musiquinha do final do ano. Adeus, ano velho, feliz ano novo. Não é? Então é esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo. O planejamento vai fazer com que você faça isso. O que você fez ontem não serve para o agora e nem vai influenciar no amanhã, porque o amanhã você vai precisar desprender uma outra energia, uma outra constância, um outro foco, uma outra determinação. Então, planejamento é muito importante. Então, planeje de forma sábia, um dia de cada vez. E isso está totalmente de acordo com o Evangelho. Quando Jesus ele vai ensinar sobre o discipulado, ele começa a falar sobre aqueles que querem seguir ele, né? Senhor, eu quero te seguir. E lá em Lucas, no capítulo 14, do versículo 28, Jesus ele fala assim, ó, qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce não for capaz de terminá-la, todos os que virem zombarão dele, dizendo, este homem começou a construir, não foi capaz de terminar. É igual quando você fala para todo mundo que você começou alguma coisa, nossa, tal. Aí, no meio do caminho, você fica até com vergonha de encontrar os outros, porque você vai ter que falar que não deu conta. Ou seja, Jesus está ensinando, é claro que ele está falando a respeito do discipulado, mas olha a mentalidade de Cristo. Se eu fosse Jesus, eu não seria tão espiritual, eu seria mais espiritual. Porque eu ia falar assim, não, vai ter que ser por fé. Esse negócio de planejamento, não, é por fé. Mas Jesus, ele fala o seguinte, cara, vocês têm que calcular. Ele usa calcule o preço. Ele usa um exemplo que, gente, então, para esse novo ano, já para a gente deixar esse primeiro conselho, né? Duas coisas que eu quero acrescentar aqui. Toma cuidado com a espiritualização de todas as coisas. Deus, eu estava assistindo um podcast da, como é que ela chama? Carol Bazo, e ela falando sobre gestão de tempo, né? E ela fala isso. Deus é um Deus de planejamento. Deus é um Deus de gestão, sabe?
existem coisas que vão acontecer fora do... Vão acontecer. Amém. É normal. A gente não tem um controle. A gente não tem um controle do mundo nas nossas mãos. Sim. Acontece coisas que estão para além do nosso controle, que a gente tem que correr atrás. Mas que isso não venha a ser uma regra da nossa vida. Entende? Então, planeje. E um outro ponto é, cada coisa que o Eric falou que planejou o seu dia e concluiu, comemora isso, cara. Aquilo que você planejou e você executou naquele dia, comemora como se fosse a final do seu time do coração. Isso. Nossa, glória a Deus, ainda bem que eu consegui. Mesmo que seja uma coisa tão simples. Tipo, você não tem um hábito de acordar cedo. Mas aí fala, não, mês que vem, agora, o ano que vem, eu quero acordar meia hora antes para mim fazer uma devocional, por exemplo. Ou eu quero acordar meia hora antes e fazer uma caminhada. Se você levantou aquele dia mais cedo e conseguiu, cara, comemora, fica feliz, vibra, porque o seu cérebro vai entender, ele vai disparar um hormônio da compensação. Isso, é o hormônio da endorfina, né? Eu acho que não lembro o nome endorfina. dele. Então, ele vai sentir vai compensar e a sensação é a melhor que tem. Mas se você fazer coisas maiores, metas talvez inalcançáveis no início, isso vai ser um peso em cima da sua cabeça. Isso. Então o planejamento vai fazer a gente fazer isso. A gente colocar metas atingíveis, pequenas. Planejamento real, né? Exatamente. Não é um planejamento absurdo. Exatamente, né? Seja realista dentro das suas possibilidades, metas atingíveis. Isso. E comemore. E seja fiel àquilo que você planejou, porque vai ter momentos que a gente vai querer deixar o que tá escrito, entendeu? Então, assim, uma coisa que é muito bacana em Deus, tá? Vamos pegar o exemplo de Deus aqui, porque Deus é um Deus de planejamento. A Bíblia diz que Deus, ele não contraria uma coisa. O que é? Sua palavra. Ou seja, aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que ele planejou, ele vai cumprir. Então, pegue esse exemplo de Deus. Não contraria aquilo que você estabeleceu para você fazer esse ano. Você pode até mudar algumas coisas no meio do curso, aprimorar algumas coisas no meio do curso, mas não abandone. Falhei hoje, não consegui. Faz amanhã. Exato. Cara. Não é jogar tudo fora por causa de um dia perdido. Jogar todo o planejamento fora como se ele fosse incapaz de funcionar. Não, vai acontecer situações, mas é manter o foco e passar para o próximo dia. Amém. Então, pegou? Pega a visão. E o segundo conselho é para nós que somos cristãos, discípulos de Jesus, cara. Procure nesse ano fazer algo simples, que é o simples que a gente deixa de fazer, tá? Devocional diário, cara. Devocional diário. Sabe, parece que é bobeira, né? Chover no molhado. Mas quantas pessoas, cara, quantas pessoas, elas não têm o costume de ter ali o seu momento de devocional todos os dias, cara. Sabe, parece que é bobeira. E quando a gente fracassa muito, a gente quer compensar o nosso fracasso com uma consciência anestesiada. Não, mas também não é assim também, né? Tipo, poxa vida. Eu não estou falando para você ler um livro da Bíblia por dia. Estou falando para você ter um momento com Deus. Isso. De oração, de leitura da palavra de Deus e de adoração. Verdade. Todos os dias, cara. Assim, quando a gente olha para Deus, quem Ele é e quem nós somos, parece que até é loucura, cara. Tipo, não tem que ficar implorando, né? Deus não precisa da minha voz. Igual nós falamos quando a gente falou sobre adoração aqui, Deus não precisa da minha adoração. Quando a gente vai para o Apocalipse, tem anjo cantando para tudo quanto é lado. Isso. Tem multidão vestido de branco. Se Deus olhar para mim, é o sangue de Jesus na minha vida. Então tá lá adorando, santo, santo, santo. Ele não precisa da nossa adoração, mas pela sua misericórdia, seu amor intenso, Ele nos quer, cara. Ele nos quer, sabe? E a gente precisa tanto dele. E quando a gente fala de devocional diário, não pensa só em eu vou ler um versículo para ver o que Deus tem para falar para mim hoje. Eu vou ler um versículo pro meu dia. Foge desse mantra aí. Toma cuidado com isso, tá? Não faz isso. Por quê? A Bíblia, ela é a revelação de Deus. É a revelação de Deus.
Se você olhar para a Bíblia como um livro de conselhos para o seu dia a dia, você vai tirar dela o significado essencial que ela tem, de revelar o Criador, revelar o Cristo, revelar Deus para o homem. É Deus se revelando para a humanidade. Ele é o objeto da revelação e ele também é quem revela. Vocês entenderam? Então, quando eu olho para isso e eu vou para o meu devocional, o que eu vou com a mentalidade? O meu devocional não é para eu buscar uma palavra que vai me sustentar durante o meu dia. Eu vou lá buscar conhecer e contemplar o meu Criador, contemplar o meu Deus. Isso tem que ser o meu pão diário. Vocês entenderam? Porque contemplando Deus, me torno parecido com Ele. Contemplando Deus, eu entendo quem eu sou e a forma que eu vou lidar com o meu dia a dia. Isso vai ser algo que a gente cumpre de tabela, né? A gente vai, é por consequência. Mas o propósito da revelação de Deus, que é as Escrituras, é essa, por incrível que pareça, revelar Deus. Então, quando a gente vai para o nosso devocional diário, cara, vai com essa mentalidade: Senhor, eu quero conhecer o Senhor, contemplar e me tornar como Cristo Jesus. Esse é o propósito maior. Uma coisa assim que você precisa colocar em mente, sabe o que é? Quem disse para você que você tem que ler a Bíblia todo em um ano? Quem disse para você que você tem que ter horas de voo de oração? Quem disse para você que o jejum válido é o que é o dia todo? Quem disse para você que a única devocional que existe é quando você tira o dia seu todo para poder ficar lá entregue ao Senhor? Querido, isso não é verdade. Para de romantizar, Tá? né, cara? Não, isso não é verdade. Você não tem que ler a Bíblia toda, tá? Se você gosta e quer conhecer e tem desejo de fazer isso, faça. Mas quando nós estamos falando de devocional aqui, nós estamos falando de você entrar no seu secreto, ter o seu momento com Deus, que for uma hora ali de você estar adorando, você estar lendo a palavra, meditando, ouvindo, sabe, jejuando, orando, tirando esse tempo de relacionamento. Nós não estamos falando aqui de nada meritocrata, entendeu? Nada que você vai ficar pensando, uau, como que eu sou? Eu ultrapassei as barreiras do som. Não é nada desse tipo. Crente a jato. Não é? Meu Deus do céu. Não é isso, gente. Não é você empilhar troféus espirituais dizendo: eu li a Bíblia várias vezes, não sei quanto tempo. Daí você fala assim: então eu estava lendo isso. Nossa, mas isso eu nunca prestei atenção. É claro. Você não leu a Bíblia, você correu em cima dela. Deixa eu te falar uma coisa. Conhecimento e relacionamento são duas coisas completamente diferentes. Tem pessoas que conhecem, mas não têm relacionamento. Tem pessoas que têm relacionamento, mas não têm conhecimento. Você conhece o Neymar? Claro que você conhece, né? Figura pública. Mas vai lá na casa dele lá, para ver se ele te conhece. Chama lá. Neymar, eu vim aqui para ver se você estava melhor sua perna, para saber quando que você volta a jogar bola, como é que foi seu Natal. Ele vai chamar o segurança para você, meu chapa. Porque ele não te conhece. Entendeu? E ainda que você conheça ele, você fala: não, mas eu te conheço. Ele vai falar assim: eu não sei quem você é. Porque conhecimento não é ter relacionamento. Exatamente. Sabe? Então, assim, o devocional ele precisa ser um tempo de relacionamento. Não é um mantra onde eu abro a Bíblia para ver o que está rolando dentro dela, para ver o que Deus está querendo falar comigo. Não. É um momento que eu vivo em Deus para saber como eu vou viver o meu dia. É um momento onde eu me entrego em Deus para saber o que eu vou entregar para Ele no meu dia. Então, o devocional diário nada mais é do que isso. É você tirando o seu tempo com Ele para que você possa, sabe, estar nesse momento tendo um relacionamento com Ele. Quero ler a Bíblia em um ano. Pode ler, mas não no seu período devocional. Entende? Tenha um tempo para isso. Eu vou fazer meu período devocional na parte da manhã. E no final do meu dia, antes de eu dormir, eu vou sentar um tempo e vou começar a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Por exemplo, no ano passado, esse ano não fiz não, mas no ano passado eu fiz um cronograma de leitura, de ler a Bíblia em 6 meses. E, por exemplo, o que eu fazia? E quando eu estimulava as pessoas a lerem, eu tentava colocar essa mentalidade de: pessoal,
Ah, teve um dia lá, pulou. Gente, eu também teve dia que eu não li. Mas não se sinta a pior pessoa do mundo. Sim. E nem quando concluir se sinta melhor. É. Sabe? O que eu fazia? E era exatamente isso que o Eric falou. Tem um propósito da gente ler toda a narrativa, mas às vezes quando eu estava lendo, tinha uma partezinha só, cara, que é aquela que me chamava atenção, aquela que saltava. Aquela lá eu voltava e no meu momento de devocional eu não lia 7 capítulos. Não, eu ia naquela lá, cara. Eu ficava ruminando lá, sabe? Então, tome cuidado com a realidade de cada um. Uma vez eu vi um vídeo no Instagram, um rapaz contando como que era o devocional dele. Ele abria umas 5 bíblias assim, ó, cada um de estudo desse tamanho aqui, com um comentário aqui que ele estava lendo, não lembro o livro da Bíblia que estava lendo, com um outro programa de computador aqui. Não, porque assim eu faço todas as manhãs com o meu café. Cara, que isso? Eu lembro que eu até comentei lá, o irmão não trabalha? Não tem nada a ver, né? Às vezes o cara tem outra rotina e tal. Mas qual que é o problema? A gente passar uma ideia para as pessoas de que, tipo, olha o nível como é que é alto. E as pessoas se sentir inferior porque elas não têm essa performance, entendeu? Então é isso que o Eric tá falando. Toma cuidado. O que a gente está propondo aqui são devocionais diários, cara. Devocionais. Talvez, de fato, alguns não vão ter tempo mesmo para debruçar. Mas você não pode deixar de ter aquele momento para relacionar, né? De relacionamento, cara. Você pode não ter tempo para debruçar, mas você precisa ter tempo para se relacionar. Exatamente, cara. Exatamente. E até mesmo as pessoas que vão dispor um tempo maior, tem que tomar cuidado com o coração, cara. Sim. Sabe? Tomar cuidado com por que eu vou fazer isso, cara? Por quê? Será que é fome de Deus? É fome de conhecer mais dele? Ou é só algo que eu vou dar uma carteirada? Porque o diabo sabe a Bíblia inteira. Sabe mais que qualquer um aí. Ele sabe no original até. Tá? Então, qual que é a motivação dessas pessoas? Tá? Então, o que a gente está propondo aqui? Devocional diário, pequenas porções, isso. Mas que você vai contemplar o Senhor. E uma coisa assim, ó, não leva ninguém pro seu devocional, não. Exato. Tem pessoas que estão entrando pro devocional, levando outras pessoas com ela. Como assim, Eric? Pessoal, tô aqui no meu momento devocional aqui, ó, tal. No secreto aqui. Tá com uma live ao vivo ali com um monte de gente. Querido, secreto é secreto mesmo. Tá entendendo? Não tenho nada contra. Às vezes você faz um bumerangue, alguma coisa ali e tal. Mas qual que é a motivação disso aí? É mostrar que você tem um secreto? A Bíblia diz que os hipócritas faziam isso antes. Eles ficavam nas esquinas, nas ruas, gritando, se batendo e lá. Jesus disse isso. Para mostrar que eles estavam fazendo algo do devocional deles. E aí Jesus disse, gente, eu afirmo para vocês que já receberam o seu benefício. Agora entra você no seu secreto. O Pai que te vê em secreto, sabe, vai te responder em secreto. Jesus estava falando de relacionamento. Tá entendendo? Então, assim, eu não preciso ficar mostrando para as pessoas o meu secreto. O meu secreto é o meu secreto mesmo. Eu não preciso... Porque o que a gente pensa muitas das vezes? Mas como é que as pessoas vão saber que eu leio? Como é que as pessoas vão saber que eu oro? Como é que as pessoas vão saber que eu jejuo? Cara, problema se as pessoas sabem ou não. E aquele negócio, sabe, cara? Uma vez a gente estava em um momento da minha vida em igreja, apareceu esse negócio de fazer oração, que não sei o quê, orar muito, não sei o quê. E alguém falou pra mim, ou eu falei pra alguém, não sei. Só sei que surgiu a conversa seguinte, cara. As pessoas, inclusive eu vi na live do Labate ele falando a mesma coisa, interessante. As pessoas vão perceber quem ora. Quem ora muito, não fala que ora não, cara. Quem ora bastante, não fala que ora. Sim. Quem consome, vou usar essa palavra mesmo, quem consome Deus de uma forma intensa, não fica falando, nossa, olha como é que eu busco Deus. As pessoas veem na vida dele. Isso. Por isso que Jesus ele tinha algo diferente. Ele falava e as pessoas, nossa, ele fala como alguém que tem autoridade. Sim. Porque Jesus saía do meio da multidão, os discípulos na roupa nós, por isso que está no Evangelho. Mas ele ia para o secreto. Isso. Ele ia para o secreto. Ele ia viver o tempo dele. Porque o secreto
ele vai definir quem eu sou fora dele. Então, não precisa levar ninguém para lá. Viva o secreto, viva a devocional diária e com certeza isso vai refletir na sua vida de alguma maneira. As pessoas vão perceber que você é homem e mulher de Deus. É óbvio que esse não é o intuito, mais uma vez aqui, quero deixar bem É uma consequência. frisado, né? Mas é uma consequência, Natural. é inevitável, Uhum. né? A gente não se tornar parecido com aquele que a gente tem buscado conhecer. Então, você quer tornar Jesus conhecido? Conheça ele, porque é a única maneira de fazer ele conhecido. Glória a Deus. Pessoal, e o último conselho que eu daria aqui, que eu pensando, né? Parece até meio sugestivo da minha própria pessoa, mas vocês criarem o hábito da leitura. Da leitura bíblica, o plano de leitura? Não só da Bíblia, amém. Mas de tudo. Você trabalha com o quê? Consome material do seu trabalho. Eu mexo com informática. Legal. Procura livros Estudar, sobre né? informática. Você gosta disso? Procura estudar sobre isso. Eu faço aquilo. Se aprofunda, leia. Não muito, mas uma vez, com planejamento. Lembra do planejamento? Planejamento, leia pouco. Assim, sem falar do lado espiritual da coisa, de ler, de hábito de leitura bíblica, de devocional, de livros que vão agregar. Só a leitura natural de outra coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Isso. Os benefícios que você vai ter de ter esse hábito da leitura, cara, você não tem ideia. Joga na internet depois que esse vídeo acabar. Benefícios da leitura. Lá no Google. Ele vai mostrar. Se não tiver pelo menos uns 20. Uns 20. Olha, eu não sei. Você pesquisou errado. Mas, cara, são tantos benefícios que você vai ter desintoxicar a mente, cara. Nós estamos vivendo. Sabe por quê? O tempo que você vai gastar na leitura, você vai sair disso aqui, ó. Saia disso aqui. Uma vez eu vi um cara dando um conselho. Ele estava falando assim, olha, leia mais livros e assista menos lives. Porque nós temos eu quero aprender sobre o assunto, nós vamos para o YouTube. A gente não vai pesquisar um livro que fala daquilo, ou uma resenha do livro que, não, esse assunto, tal livro expressa melhor, não vou comprar o livro, vou ler. A gente vai lá no YouTube, dá uma superficializada lá, agora eu sei. A gente quer facilidade, né? Superficialidade. Então é isso que a gente tem vivido, sabe? Então o hábito da leitura, cara, vai desintoxicar a nossa mente, desacelerar. Cara, as pessoas que estão vivendo de ansiedade hoje, elas podem diminuir a agressividade desse diagnóstico, né? Por meio da leitura. Separar um tempo no dia, ou na hora de acordar, ou antes de dormir. Inclusive as pessoas falam que antes de dormir é bom ler. Alguns falam assim, mas eu estou cansado, eu não entendo nada, não sei o quê. Cara, faz isso que alguns estudos falam que é a hora que o nosso cérebro desacelera para a gente dormir. Porque senão a gente vai dormir com o dia tudo na cabeça, você deita na cama, sua cabeça está aqui, ó. Não dorme, Girando, insônia, girando. pensando no amanhã. É por isso que as pessoas, quando vai ler, elas abrem a boca. Por quê? O cérebro ele vai desacelerando, que ele vai forçar você dar atenção, e isso é cansativo, principalmente no início. Então, cara, cria o hábito da leitura. Mais uma vez, vamos falar também do aspecto da Bíblia e de outros livros, mas também, cara, do assunto que você gosta. Você gosta de filme? Lê sobre filme. Você gosta de sei lá, lê sobre o assunto que você gosta. Sim. Cria esse hábito e, mais uma vez, comece com pouco. Entrando no ano de 2024, escolhe alguma coisa para você ler. Isso. E começa lendo, o dia 1 vou ler o capítulo 1 inteiro. Não lê não, lê só o prefácio. Isso. Lê só a dedicação do autor, só. Deixa para você ler o capítulo no outro dia. Chega lá no outro dia, você lê, o capítulo tem 15 páginas, lê 5. Sim. Lê 5. Mas, nossa, cansou. Lê 3, não tem problema. Mas crie o hábito da leitura. De modo natural, quais os benefícios da leitura? Você vai raciocinar melhor, você vai melhorar o seu vocabulário. Sabe por que às vezes você não tem promoção no seu emprego? Você fala igual um jeca. E às vezes as pessoas falam, né? Não, mas é humildade. Cara, às vezes, dependendo do lugar que nós estamos,
nós vamos precisar impor certo tipo de conhecimento, certo tipo de vocabulário, de impostação na hora de falar. E a leitura, cara, eu dando conselho de coach aqui, ó, você vê no seu vida, hein? Eita, nós, ó, hein? a leitura vai fazer com que você saiba conversar com pessoas superiores a você no seu trabalho, cara, porque ela vai desenvolver o seu vocabulário. Você não vai falar, nós fumos ontem. Nós fumos ontem na onde? Não é mesmo? Vocês entenderam? Então, assim, é meio que algo para desenvolvimento pessoal, mas que vai te ajudar em muitos aspectos da sua vida, cara. Muitos aspectos. E uma coisa assim, sabe o que é? Que a leitura vai te ajudar a você ser uma pessoa que, aonde você chegar, você não vai ter medo do que vai estar acontecendo ao seu redor. Ah, mas como assim, Eric? É um escudo? Não, porque o conhecimento, ele gera confiança na gente. Quanto mais a gente conhece, mais a gente fica confiante. Essa semana, eu estava com as minhas crianças aqui no lago da cidade, aproveitando, brincando um pouco. Né? Na verdade, foi semana anterior. E aí, estava inaugurando algo lá, e eu vi uma pessoa lá, né? Não vou falar aqui, porque não, talvez você conheça. Mas não vou falar mal, não. Vou falar justamente disso. E eu vi uma pessoa lá assim, e eu conheço essa pessoa é meu conhecido, e tá. Né? E ela viu eu assim, na hora que ela viu, ela olhou para mim assim, e ela falou, tudo bom, Eric, como é que você tá e tal. Né? Passou uma postura para mim assim, de liderança e tal. Né? Pegou na minha mão, falei, tô bem. Louco. Tal. Falei, né? Aí as crianças minhas foi lá, brincou, molhou na fonte e tal. Aí eu saí e tava indo no banheiro. E na hora que eu fui no banheiro, sabe o que eu fiquei pensando? Falei, meu Deus, esse rapaz, tá, é homem, ele não tem um perfil para ser dessa maneira. Porque quando ele foi falar comigo, ele passou tanta confiança, cara, no que ele tá, na forma dele, na postura dele, que eu fiquei, sabe? Meu Deus, hein? Eu falei assim, mas ele não tem perfil de ser, não parece que ele era assim quando ele era mais jovem. Não parece que na escola ele era a pessoa mais desinibida, mais descolada, mas não parece. O que parece é que ele foi treinado para ele ser quem é. Porque é uma pessoa referência na cidade. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E de fato, quando a gente é treinado para algo, quando a gente aprende algo, isso faz com que a gente mude várias coisas na nossa vida. Inclusive a forma de se comportar diante das pessoas. Então, a forma que ele conversou comigo, que ele falou para mim, ele me passou tanta credibilidade, tanta segurança só no cumprimentar dele, que você vê que o cara tem autoridade para ser quem ele é. Então, assim, o conhecimento, ele faz isso com a gente. Ele passa para a gente uma segurança no nosso agir, no nosso falar, na maneira de chegar até uma mesa, na maneira de chegar até uma roda de conversa, na maneira de eu chegar no meu trabalho, passa uma segurança. Então, deixa eu te fazer uma pergunta para você. O que você quer ser dentro da tua área profissional, dentro da tua área, dentro da igreja, como pai, como mãe, como filho? Você quer ser apenas mais um? Porque um exemplo, quantas pessoas que existem que trabalham na sua área? O Lando é o exemplo aqui de pessoas que mexem com computação. Quantas pessoas que existem que mexem com isso? Várias. Qual é o seu diferencial? Quantos discípulos de Jesus existem? Vários. Quantas pessoas estão se convertendo agora? Vários. Qual é o seu diferencial? Eu não estou dizendo que é uma disputa, mas Jesus era diferente porque ele não decidiu ser igual. Por que Paulo se destacou? Né? Tem até um versículo aqui, cara, de 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 13. Paulo já estava assim nas últimas. Paulo estava nas últimas. E ele estava mandando uma carta para Timóteo. Provavelmente não deu tempo de Timóteo chegar e ver Paulo ainda. Quando Timóteo provavelmente chegou ali, Paulo já tinha decapitado. Mas Paulo ele envia uma carta para Timóteo. Ele fala o seguinte na carta, a partir do versículo 13. 4:13. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Tem uma frase do Spurgeon que eu até anotei aqui para me falar, e ele fala assim, ó, que eu coloquei aqui, ó. Paulo era inspirado, todavia desejava livros, ou seja, na hora da morte,
Olha o que o cara fala. Ele era inspirado, todavia desejava livros. Ele esteve pregando por pelo menos 30 anos, todavia desejava livros. Ele tinha visto o Senhor na estrada de Damasco, todavia desejava livros. Ele tinha uma experiência mais ampla que a maioria dos homens, todavia desejava livros. Ele tinha sido levado ao terceiro céu, todavia desejava livros. Ele ouviu coisas que é ilícito ao homem pronunciar, todavia ele desejava livros. Isso quer mostrar alguma coisa pra gente, sabe? Não dá para saber o que seriam esses livros e o que seriam especialmente os pergaminhos, porque ele não se especifica e provavelmente quem receberia a carta saberia o que era. Mas o que a gente sabe é que Paulo, até mesmo sabendo da sentença de morte dele, ele queria consumir mais conteúdos, livros, ler, para que a mensagem do evangelho de alguma forma fosse pronunciada por ele de forma mais efetiva, tudo em prol do evangelho. Olhando para a vida de Paulo era isso. Mas esse comentário de Spurgeon faz a gente analisar. Cara, ele foi ao terceiro céu. Se eu estou morrendo, eu peço para Jesus se revelar de novo para mim. Sim. Senhor, faz alguma coisa comigo. Mostra, me dá força. O cara quer ler. Se eu sei que eu vou morrer daqui a um tempo, Senhor, me dá uma confirmação, traz uma paz. O cara quer ler. O que eu queria propor para vocês é que vocês gerem esse hábito da leitura na vida suas. E mais uma vez, galera, é como músculo. Você vai na academia, pega 20 quilos, seu músculo não aguenta. Então, não queira pegar um livro desse tolete aqui com uma linguagem e palavras difíceis para você ler. Isso. Entenda? Então, assim, a gente tem que ser bem racional até nisso. Eu gosto muito do pessoal do Dizoscópio também nessa área. Por quê? Toda hora estão indicando o quê? Série? Estão indicando lançamento de filme? Ah, não, eles estão indicando agora na HBO. Não, galera. Os caras estão indicando livro. Por quê? Eu sempre vi vídeos do Douglas falando isso, porque eles creem que a igreja ela é muito edificada por meio de literatura que apontam para a palavra de Deus. Não seja ranzinza. Eu gosto só da Bíblia. Para de ser chato. Tá? O crente xiita, o crente chato. Para. Nós vamos ler todo tipo de coisa, inclusive, ou em especial, aquelas que apontam para o propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, pessoal, esses 3 hábitos para o próximo ano, esses 3 conselhos. Primeiro, planejamento, que daí vai vir todos os outros. Segundo, devocional diário. Eu preciso me tornar igual a Jesus. Preciso contemplar Ele todos os dias. E a partir daí, o meu dia a dia vai ser diferente, porque eu vou lidar com os meus problemas, situações, como Cristo faria. Porque eu contemplei e me tornei como Ele. Terceiro, hábito da leitura. Você vai procurar um assunto que você gosta. Porque se começar a gerar um hábito em um assunto que você não gosta, dificilmente você vai chegar no final. Pega um assunto que você gosta, cara, e começa a ler ele. Começa a aprofundar nele. Mas eu gosto da Bíblia também, quero aprofundar. Amém, cara. Mergulha, vai fundo. Mas procure gerar esses hábitos. Beleza, então, galera. Então, que você possa curtir, comentar, compartilhar e praticar isso aí que a gente tem trazido para vocês. Nós não somos especialistas, mas é o que tem funcionado para nós, é o que nós estamos passando para vocês. Então eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida suas, tá bom? Amém. Que Deus abençoe vocês. Feliz ano novo, uma boa festa, que Jesus possa continuar sendo seu alvo para 2024 e para toda uma vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Esse é o desejo nosso do 3D Podcast, cara. De fato, de coração mesmo. De tudo isso que a gente tem feito aqui, né? Gravado, falado, não vamos estender, mas é para de alguma forma alcançar a sua vida, edificar você. Talvez essas de meia hora, 50 minutos, 1 hora de vídeo que nós gravamos aqui, talvez o que vai servir para você é um trecho de uns 2 minutos só que nós conversamos. Mas se isso for transformar a sua vida, para nós, cara, já vale muito a pena. Então, assim, como o Eric disse, feliz ano novo, cara. Deus abençoe, ame a sua casa, ame a sua família, ame a Deus, sabe? E vamos tentar entrar nesse ano 2024 diferente.
diferente mesmo. Colocar metas atingíveis e assim concluí-las. E eu tenho certeza que assim Deus vai nos guiando, nos conduzindo para a honra e a glória e do nome do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Feliz ano novo e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Valeu!